Domínio Público recebe hoje o diretor executivo do Instituto Von Par, o sociólogo Léo Vogt. Léo, tu tens uma grande experiência com o terceiro setor, com essa questão da responsabilidade social. Tua vida toda foi marcada por presença em fundações, instituições, são reconhecidas, né, como uma atuação marcante exatamente nessa área. Como tu vê essa questão da responsabilidade social? O Instituto Von Par já é uma manifestação clara, concreta, né, de uma grande empresa, um grande grupo, na busca da responsabilidade social, na sua relação com a sociedade. Como é que tu vê esse despertar aí do setor privado, né, em direção a esta responsabilidade social? Bom, depois de uma vida de dedicação a isso, eu vou ter que fazer um grande esforço para ser bastante sintético, né? Em primeiro lugar, o empresariado ele foi o último ator político relevante no Brasil a ingressar na agenda da cidadania, né? Ele vai fazer isso de forma definitiva, como um movimento de caráter nacional, só nos anos 90. No entanto, o fez do jeito de empresário de fazer, fez com excelência, logo botou profissionalismo, botou recurso, né? Não obstante algumas experiências não bem-sucedidas, a verdade é que rapidamente a responsabilidade social do empresariado, das grandes empresas brasileiras e dos grandes empresários brasileiros, logo assumiu um protagonismo de grande liderança, reconhecida tanto pelos poderes públicos quanto pelo terceiro setor, né? E, portanto, as empresas passaram a ser uma parceira reconhecida por todas as comunidades, também nessa dimensão, ou seja, a empresa já é reconhecida como uma dinamizadora econômica e social, também como uma parceira para projetos de interesse público. Eu diria o seguinte, assim, ao final da década desse novo século, Jair, quem sabe aqui fazendo até uma análise muito nova, assim, muito recente, não convencional, né? Nós já aprendemos nesses 15, 16 anos de caminhada da responsabilidade social no Brasil, de que, diferentemente do que a gente acreditava lá no início desse processo, né, que esse seria um elemento que traria ganhos para a empresa privada, isso não é verdade. Quer dizer, não traz ganhos pecuniários e nos termos em que o mundo empresarial entende o que é retorno de um investimento, que se mede por números, através do faturamento. Isso realmente a experiência nos mostra nesses anos todos, que não há nem... Nós não vendemos uma garrafa de Coca-Cola a mais pela excelência ou não excelência do trabalho do Instituto Von Par, assim como não contribui, também não prejudica, né? Agora, isto gera, sim, um outro tipo de impacto, né, que nós, então, chamamos, assim, muito amplamente, e até de uma forma meio imprecisa, né, de que agrega valor à organização. Ou seja, para uma empresa privada, os resultados que ela busca não se limitam na questão do faturamento, do lucro líquido apurado, né, mas as empresas querem ser bem vistas pela sociedade. Os empresários, eles não querem só serem reconhecidos, né, e as famílias proprietárias, como empreendedores de sucesso econômico. Eles também querem ser reconhecidos como lideranças admiradas e valorizadas. Então, esse tipo de retorno à responsabilidade social dá, sim, para as organizações privadas e para as lideranças empresariais. Agrega maior valor à organização, à marca, e, portanto, isso é uma moeda relevante, embora ela não seja pecuniariamente mensurável. Este assunto de que ajuda a mudar um pouquinho o valor das ações por causa do Dow Jones Sustainability Index, isso é muito relativo, compreende? Tu pega as melhores empresas do mundo, bota no Dow Jones porque elas têm práticas de sustentabilidade, tu não sabe se é porque elas são as maiores ou porque elas têm práticas de sustentabilidade, então é muito impreciso isso. Então não é mensurável do ponto de vista pecuniário o impacto econômico que dá, mas ainda assim, cada vez mais empresas, mais empresários fazem coisas melhor, de melhor qualidade, com mais recursos, com mais impacto, e o genial desse negócio todo é o seguinte, com compromisso público, ou seja, com compromisso com a política pública, em claro diálogo com a política pública. E quem não está em diálogo com a política pública logo entra em rota de desgaste. A questão também, nós falamos um pouquinho da reciclagem, né, que é um foco hoje do Instituto Von Par. Há 30 anos era quase um sonho da reciclagem, né? Quando tivemos as primeiras iniciativas aqui no Brasil, experiência em Curitiba, há 20 anos, né? Experiência aqui em Porto Alegre, e hoje nós estamos avançando, quer dizer, hoje a reciclagem ela está já no cotidiano. Claro que ainda é possível avançar mais. Como é que tu vê exatamente este conceito, né, de sustentabilidade, reciclagem ganhando a opinião pública, esta mudança, né, nesses últimos 30 anos? O trabalho de conscientização ecológica foi a coisa que mais avançou no mundo nos últimos 30 anos, né? É uma coisa fantástica.
E, de fato, cada vez mais pessoas estão comprometidas com isso. Há muito o que fazer? Há. Mas cada vez que nós organizamos uma unidade de reciclagem em qualquer lugar da cidade, material não falta. Né? A nossa grande dificuldade não é conscientizar as pessoas que ainda precisa ser feito, há muito que melhorar a qualidade da separação, né? 90% das prefeituras não tem coleta seletiva e aonde tu estabelece coleta seletiva transforma totalmente a circunstância da cidade no que diz respeito ao saneamento básico e processamento de resíduos, né? Então há muito que fazer, não há dúvida. Agora o Brasil tem quantidades percentuais relevantes no concerto internacional, é uma das nações que tem os melhores e mais avançados processos e quantidades de processamento no mundo, só perde aí para os países europeus, né? E essa transformação nesse ambiente há de gerar impactos futuros na questão ambiental. O nosso trabalho é fazer que gere impacto social também, compreende? E nós estamos, né, Jairo, completando uma parte do ciclo produtivo que ele estava interrompido, né? Isso é uma coisa que eu aprendi lá no Instituto Von Par, né? Nós fizemos, por exemplo, a obtenção da matéria-prima em larga escala industrial. Nós processamos isso industrialmente em larga escala, né, nas indústrias. Nós também comercializamos em larga escala nos sistemas de logística, distribuição, venda de produtos, né? Mas no consumo esses materiais se dispersam e isso era jogado, né, ao estrutura profissional ao também, Léo com U, né? Era jogado então na natureza, jogado no mundo, né? Então o processo produtivo ele não se completava, ele se perdia no consumo, né? A empresa que é geradora desses resíduos, ela não tem controle sobre isso, porque não é ela que descarta isso, é o consumidor, né? Então como é que é o trabalho? E ele é um trabalho caro, por isso que precisa do concurso dos poderes públicos, porque quem é que reúne o que o consumo dispersou e depois tria, separa aquilo que o consumo misturou? Compreende? Quem faz isso, então? Quem reúne são os poderes públicos, que é necessário a intervenção do poder público. O sistema de reciclagem só é viável se há coleta pública. E o reciclador precisa receber o material de forma gratuita no local da triagem. E aí sim, a mão de obra popular triando isso faz com que esse material possa, em larga escala e boa qualidade, retornar para o processo industrial. 30 anos atrás, a gente achava que a saída era artesanal. Já desistimos disso. Né? O artesanato não tem escala para processar todos os materiais e o artesanato, o dia que ele não tem mais utilidade, ele vai para o aterro sanitário. Né? Então, ou seja, plástico tem que ser derretido e voltar a ser plástico, ferro tem que ser processado, voltar a ser ferro, papel, sucata tecnológica tem que voltar a ser tecnologia e assim sucessivamente. Todos os materiais, eles têm que retornar para o processo produtivo. E aquilo que tem má qualidade, tem sujeira e está comprometido, ainda assim você processa nesses novos materiais que estão fazendo telhas de aglutinados, estamos fazendo plástico, estamos fazendo madeira de plástico, né, para decks de piscina, para bancos de praça, etc, etc. E isso é feito com material que é o refúgio do sistema. E ainda assim, industrialmente, é viável, né? E a madeira de plástico é mais resistente do que a madeira. Vamos então agradecer aqui a presença do diretor executivo do Instituto Von Par, Léo Vogt. Parabenizar também pelo trabalho. Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço a oportunidade e o prazer de estar aqui novamente. O Domínio Público fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite e um ótimo final de semana a todos.